Olá pessoal, meu nome é Thiago. No vídeo de hoje a gente vai estar falando finalmente sobre como configurar a resposta de pagamento no Mercado Pago. Response, a gente vai estar utilizando o PHP e a gente vai estar usando um exemplo simples de compra de crédito no site. E ao finalizar será atualizado os créditos no banco, certo? Então os requisitos aqui é ter o Apache instalado com PHP e MySQL, ter o Composer instalado. Se você não tiver, basta instalar, certo? Baixa aqui para Windows, se for outro sistema operacional, basta seguir os passos ali, certo? Ter uma conta Mercado Pago e criar uma aplicação dentro do Mercado Pago. Então você vai acessar esse link aqui, vai conectar o seu QR Code, clicar em criar a aplicação e seguir o passo a passo de configuração, certo? Então já tem uma aplicação criada e os requisitos de produção para funcionar em produção é sua hospedagem precisa ter SSL, senão o Mercado Pago não vai enviar as notificações, certo? Eu não vou mostrar o passo de fazer o upload numa hospedagem, então deixei aqui mesmo como os requisitos de produção, certo? Só para informar mesmo. Então tem algumas documentações também, que é o SDK do PHP e as preferências, certo? Preferências de pagamento, que são alguns campos ou a maioria dos campos que você pode estar utilizando. Então dá uma olhada aqui e confirma, vê tudo certinho que você pode usar. É bom você tentar também a versão do PHP. Eu estou utilizando no meu Apache a versão PHP 7.1 e não é compatível com essa versão 3.0 aqui do PHP, do DXPHP, certo? Então eu vou utilizar a 2.6.1. Então já deixou um código pronto já para utilizar a versão 2.6.1, certo? Ou 2.6, tanto faz. E aí a gente vai usar essa base. Então se você for usar o PHP 8, basta utilizar essa base aqui. Eu creio que o response não faz tanta diferença assim não, certo? Então eu deixei os códigos prontos aqui, para não ter que ficar fazendo a base toda do zero e maximizar o tempo, né? Então tem o nosso código de exemplo, que é o index.php para criar um pagamento, e o response, que é quando o Mercado Pago enviar a notificação para a gente, certo? Então, aqui deixo algumas observações, que é o Access Token é o de dev de produção que você pode usar, e aqui no response você precisa usar obrigatoriamente o Access Token de produção, certo? Senão não vai funcionar. Então vamos lá. Eu vou criar uma pasta aqui numa pasta, certo? Criar uma pasta aqui chamada DXPHP e vou importar ela, vou abrir ela no meu VS Code. Pronto, com ela aberta aqui, basta seguir, pegar aqui os códigos de exemplo, né, certo? Então eu tenho o index.php aqui, eu vou copiar ele, vou criar um novo arquivo aqui, index.php, vou jogar ele aqui, certo? E eu tenho também o meu response, posso pegar o ralo aqui para ficar mais fácil copiar, response.php, certo? Vou jogar aqui, eu vou abrir o meu terminal, certo? Então, baixar os arquivos adicionais e instalar a dependência DXPHP. Então vamos lá, o Mercado Pago aqui, ó, ele fala que eu preciso fazer um Composer Requer aqui no 2.6.1 que vai funcionar, certo? Senão você vai ter que usar, se você utiliza o PHP 8.2 para cima, a partir do 8.2, né, você vai precisar usar essa configuração aqui, que já é outra configuração. Então eu recomendo você utilizar a versão 2.6.1, certo? Então ele já vai começar a fazer a instalação das dependências, ele já vai criar minha pasta vendedor aqui, já vou acessar o meu localhost aqui já para testar. Pronto, ele carregou aqui para mim, certo? Ele está dando uns erros aqui porque eu não inseri o token, então eu vou fechar aqui. Então eu vou pegar os meus tokens de produção. Eu vou acessar aqui minha área de aplicativo, aqui em criar um aplicativo, certo? Vou acessar o meu aplicativo, ele vai pedir para fazer a leitura aqui do QR Code, certo? Feito isso, basta vir em credenciais de teste, copiar o seu Access Token, certo? Então já vou jogar o meu Access Token aqui, vou atualizar a página aqui, ele já criou aqui para mim o botão de pagar, certo? Já criou preferência para mim. Então agora a gente faz uma parte de criar o banco de dados, certo? O meu PHP MyAdmin não está funcionando, vocês podem utilizar o de vocês aí, mas por algum motivo minha página está bugada, eu vou usar o MySQL Workbench mesmo. Então eu vou criar um novo esquema aqui, eu vou chamar ele de MP database, pode ser, vou aplicar
vou criar, certo? Ele já criou aqui para mim, ó. Eu vou criar, vou abrir aqui, tabela, vou criar uma nova tabela. Então vamos simular aqui uma conta, né? Então vou criar aqui um users, vou ter um ID, eu vou ter um name, eu vou ter aqui um credit, certo? Show. Então aqui vai ser int, né? Opa. Aqui o tipo do valor vai ser int. O valor, colocar ele para começar como 0. O nome pode ser Varcha 255, certo? E eu vou salvar essa configuração assim. Eu vou criar uma nova tabela, eu vou chamar ele de payment, certo? E eu vou ter um ID, um transaction ID, o ID da transação. Eu posso colocar ID transaction. Deixa eu ver aqui se eu escrevi certo. Transaction, certo? O ID da transação. Eu vou ter o ID user, o ID do usuário, certo? Eu vou ter aqui também o preferência ID. Eu vou ter aqui também o init point. Eu também vou ter aqui o init point sandbox. Depois eu vou explicando certinho o porquê de ter essas configurações aqui, mas varia de casa a casa, varia de pessoa para pessoa, certo? Eu vou ter o ID preferência, né? Eu vou ter aqui também o external referência. Eu vou ter o credit, que o crédito que ele comprou, e eu vou ter o status, certo? Então o status aqui ele vai ser int, aqui também vai ser int, o restante vai ser tudo Varcha, posso colocar aqui 255, certo? Vou seguir esse padrão aqui mesmo. Certo? Então o crédito ele vai iniciar com valor de 0, o status ele vai vir como 0, não pago, e as informações podem seguir o padrão mesmo de null, certo? Vou salvar a informação, vou salvar a configuração aqui. Então por que eu criei essas configurações aqui? Esse init point e esse point sandbox vai ser para teste, mas o ideal é que você armazene essas configurações aqui para não ficar toda hora criando um novo init point sempre que o cliente criar um novo pagamento. Aí você salva as configurações no painel e depois você restaura essas informações dentro do seu painel, certo? Então quando você criar o pagamento, você salva no banco de dados todas essas informações, já com o ID da preferência atual, né, que ele salvou já com os produtos, tudo certo. E no painel, na lista de pedidos dele, seja lista de pedidos, lista de compras, você lista essa informação aqui. Então você não vai precisar, ele vai precisar recriar o pedido, refazer o pedido, né? E você também não vai precisar, ser criado outra preferência, né? Então eu prefiro sempre manter nesse formato aqui, certo? Então você pode mandar direto para o link de pagar, que já vai estar pronta essa preferência. Então eu vou salvar aqui essa configuração. Show. Então já está feito aqui para mim, tudo certinho. Eu não vou salvar essa configuração. Então vamos lá. Eu vou criar um usuário teste aqui, ó. Eu vou selecionar aqui algumas opções, né? O ID, o nome vai ser Thiago. Créditos eu vou ter aqui 120, certo? Então vamos lá, vou aplicar essa configuração aqui. O meu ID vai ser 1. Eu acabei esquecendo de colocar o increment nesse ID aqui. Eu vou fazer aqui um alter table. Já está aqui com o auto increment, faltou aqui também, auto increment primário. Aqui também, deixa eu alterar a tabela aqui, colocar com auto increment, certo? Então vou fechar tudo de novo, deixar só o usuário aberto, fechar tudo de novo, com zero, certo? E vamos lá. Certo, então a gente já criou aqui, certo? Então a gente já criou aqui o banco de dados. A gente vai salvar os detalhes do pagamento no banco agora. Como é que a gente faz? Eu deixei essa classe aqui já pronta também, para a gente estar realizando as ações de query no nosso banco de dados, certo?
Eu prefiro fazer dessa forma do que ter que ficar fazendo toda hora um código PDO, então eu já deixei essa classe pronta também, vocês estarem utilizando. Então, a gente vai começar primeiro pelo index.php, eu vou criar um arquivo chamado connection.php, certo? Eu vou jogar ela aqui. Aqui são as funções que eu posso estar utilizando. Então eu vou tirar ela daqui, vou deixar só essa funçãozinha aqui, certo? No meu index.php eu vou incluir ele aqui, ó. Vou incluir o meu connection.php, certo? Então vamos lá, a gente tem algumas configurações para fazer aqui. Você pode colocar as informações do pagador, tudo certo, todas as informações. Aqui setar as URLs, o retorno das URLs. Aqui configurar, no caso, a quantidade máxima de parcelas. Eu não vou utilizar isso aqui, mas você pode estar utilizando da forma que preferir. E aqui a gente vai utilizar o external referência para estar identificando o pagamento, certo? Então eu vou definir um produto teste aqui, ó, teste. Sei lá, compra de 120 créditos. O valor vai ser R$1 e uma quantidade, né? Então aqui é o preço e aqui é a quantidade. Então R$1 por uma quantidade. Então vai ser R$1. Aqui as configurações eu vou manter nesse formato. As informações do pagador eu não vou puxar de nenhum outro lugar, vou manter nesse formato. Aqui também as URLs eu vou manter, depois vocês trocam para o URL de vocês de produção, conforme for a necessidade, certo? E aqui a gente começa a definir. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai definir um external referência que fique fácil de identificar e que tenha e que não se repita no banco, né? Então o external referência ele não pode se repetir, senão ele vai setar o crédito para a pessoa, para outro tipo de pessoa. No caso, para a mesma pessoa, né? Então o que a gente vai fazer? Eu costumo girar um range aqui entre 999 e pode ser aqui entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Vou colocar um ponto aqui e eu costumo colocar aqui payment, algo nesse tipo, certo? Então, eu vou salvar a preferência e vou dar um var dump aqui, ó, no meu preferência. Vamos ver o que ele vai trazer aqui para mim. Atualizar a página. Ele traz todas as informações aqui, ó. O ID, que é o preferência ID, certo? Todas as informações aqui que a gente vai pegar. O notification URL não tem, mas é bom ter aqui também, ó. Preferência notification URL, você seta aqui a URL de produção que vai ser notificada. Então vou deixar comentado aqui por enquanto. Vocês repararem, tem outros parâmetros aqui também que você pode passar. Ele tem aqui o init point sandbox e outras configurações aqui que você pode estar pegando essas informações, né? Certo? Então vamos lá. Se baseando na nossa consulta aqui, eu vou inserir um novo registro no banco, certo? Eu vou utilizar a minha query aqui e vou começar a montar, certo? Então depois que ele salvar a preferência, eu vou inserir no meu banco de dados essa informação. Não preciso necessariamente ter o insert ID aqui, eu posso passar direto, certo? Eu vou passar na tabela payment e as colunas aqui. Então deixa eu estruturar isso aqui melhor, para ficar mais fácil de configurar, certo? Então, o primeiro campo, aqui de novo, dá uma olhada, que é o transition ID, transaction ID, ID user, ID do usuário. Eu vou ter o preferência ID, eu vou ter também o init point, que é o init point é de produção, e o init point sandbox, que é o de desenvolvimento, certo? Eu vou ter aqui também o external referência, eu vou ter também os créditos, certo? Vou colocar aqui 100, e o status ele vai vir com o padrão 0, então não tem sentido eu passar ele aqui, certo? Então essas são as configurações que eu tenho que passar, tenho que pegar do meu preferência. O ID do usuário eu vou colocar por padrão aqui, que eu sei que o ID do meu usuário é 1, certo? Dando uma olhada aqui, o ID do meu usuário é 1. O preferência ID, eu vou pegar primeiro o init point, aqui embaixo aqui, ó, tem o init point sandbox, certo? Então eu vou passar aqui, ó, o init point sandbox, eu vou passar aqui o
init point de produção, o preference ID, certo? Que é o, cadê? External reference, né, no caso. Deixa eu passar aqui. O external reference, vou passar aqui. O init point, o transaction ID, eu não sei se vai dar para pegar. Vou dar uma olhada aqui, porque aqui está dizendo que é protegido. Cadê o ID? Está como protected, certo? Então, eu não sei se eu vou conseguir pegar essa informação. Eu vou fazer um teste aqui, né? Ver se eu consigo pegar fazendo um var dump aqui, certo? Então, preferência ID, vamos ver se ele vai me retornar o ID da preferência. Tá, beleza, retornou. Então, show. É isso mesmo que eu vou fazer aqui. Então, preferência ID, certo? Faltou uma coisa aqui, que a gente não iniciou o banco de dados, certo? Então a gente vai precisar iniciar. Eu vou iniciar ele aqui no topo mesmo. Antes mesmo de iniciar aqui o Mercado Pago, o meu host vai ser o meu localhost, o usuário vai ser root, senha não tem, e o banco vai ser o banco que eu criei, MP Database, certo? Eu vou deixar isso aqui comentado por enquanto. Vou atualizar a página aqui e ver se ele não vai dar nenhum erro. Tá, class connection not found. Aqui é no nosso connection, certo? Vai precisar remover essas configurações aqui. Como estava para orientação a objeto, ele não vai funcionar aqui, certo? Então, remove esses dois parâmetros ali de cima, que é o namespace e o PDO, que ele vai funcionar normalmente. Atualizando aqui, ó, ele está funcionando certinho, certo? Então, eu vou agora tirar esse comentário aqui e ver se ele vai adicionar alguma coisa no banco. Olha lá, opa, preferência ID não está na lista. Preferência... Aqui, preferência ID, deixa eu ver. Payment, preferência ID. Esse preferência ID aqui, ele não vai existir, que é o external reference. Esse é o external reference. Não, é o ID da transação, ID user, init point. Aqui o nome estava errado, mas mesmo assim, eu vou ignorar esse preferência ID aqui por enquanto. Ele não, no caso ele não vai existir, né? Que é o ID da transação. Pode ser o ID da transação mesmo. Então vou atualizar a página de novo e provavelmente ele adicionou no banco aqui para mim. Ó. Vou atualizar a página, olha lá. Salvou todas as informações aqui para mim, certo? Então a gente já está salvando as informações no banco de dados e agora a gente vai realizar o pagamento teste. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão atualizar aqui as suas credenciais para credencial de produção, certo? E vão realizar um pagamento. Pode ser no Pix, qualquer pagamento, certo? Qualquer valor, só para a gente testar essa forma de pagamento. Então vou realizar um pagamento aqui, vou trocar minhas credenciais e assim que finalizar eu volto para o vídeo, certo? Lembrando que para realizar o pagamento vocês vão precisar tirar aqui o sandbox da frente, certo? Então tira aqui o sandbox, gera ali, atualiza a página de novo para ele gerar o link, certo? Senão ele não vai identificar. Depois volta para o sandbox normalmente, certo? Pronto, o pagamento aqui já foi efetuado, certo? Já voltei aqui também a minha configuração para o padrão, certo? O que a gente vai precisar agora é só o número da operação para a gente fazer o nosso teste, certo? Então a gente copia aqui o número da operação, que é o número do seu pagamento, certo? A gente vem aqui para o DXPHP e a gente vai começar agora a mexer no response. Então a gente vai vir aqui no response.php, certo? Começa a dar um erro aqui, agora eu preciso passar os parâmetros topic igual payment e ID é igual o ID do pedido, certo? Lembrando sempre de inserir a sua credencial de produção aqui em cima, certo? Mas antes disso, já vamos logo aqui já adicionar o nosso connection logo, certo? Mesma coisa, nosso response aqui adicionar o connection, certo? E agora adicionar a credencial de produção de vocês. A minha eu vou deixar aqui para baixo, não vazar, certo? Já adicionei lá em cima, vou atualizar a página aqui, ó. Ele deu um erro aqui na linha 50, vamos dar uma olhada. Está no formato padrão, status. Certo, agora ele deu outro erro que aqui também a mesma coisa, tem que estar no formato std. Então joga para cá, atualiza a página.
Tá, ele está dizendo aqui que o valor precisa ser contável, né? Deixa eu ver como é que está vindo esse transition amount aqui. Echo. Vou fazer um echo mesmo, só para testar. Tá, então esse valor aqui ele provavelmente está vindo como string, certo? Então vou passar aqui o intervalo para ele somar. Tá, agora ele está dando outro erro aqui embaixo, na linha 56. O que eu vou fazer? Como a gente não vai ter entrega, eu vou simplesmente remover essa linha aqui, certo? Eu vou remover daqui até aqui, 56 a 62, e vou deixar só aqui, se tiver, ele vai ter que liberar os itens para mim, certo? Então o que eu vou fazer? Eu tenho que buscar agora as informações desse usuário. Então eu tenho que buscar o meu external referência. Então como é que eu vou fazer aqui? Vou definir aqui o external referência. Receber nada por enquanto, porque eu tenho que buscar ele aqui do meu payment, certo? Então vou fazer um teste aqui de novo, vou fazer um var dump aqui no meu payment, ver o que vem aqui. Tá, tá, não veio daqui, então ele vai vir daqui, ó, do merchant order. Eu vou pegar aqui o external referência, certo? Pegar aqui, ó, external referência. Vamos ver se ele vai vir certo agora. Olha lá, pegou external referência para mim. Então eu passo esse valor para cá, certo? E agora a gente vai realizar uma query. Então aqui, ó, vou realizar a consulta, certo? A gente vai buscar no nosso banco. A gente vai selecionar de payment. Eu vou buscar tudo aqui do meu aqui é o where, onde o external referência foi igual ao external referência. Essa parte 2 aqui eu não vou precisar, aqui eu só vou precisar passar o external referência, certo? Então aqui eu passo o meu external referência e aqui eu faço um var dump de novo aqui para ver se ele está trazendo alguma coisa. Tá, ele trouxe aqui, ó, todas as informações, certo? Ele trouxe a quantidade de crédito que eu comprei e agora eu tenho que pegar o usuário, certo? Então, ele trouxe um array 0, não, então eu vou fazer aqui um if count for maior que 0, no caso se ele encontrar esse resultado, eu vou dizer que result recebe result zeros aqui, 0 aqui, só para seguir esse padrão, certo? E agora, como é que eu faço para prosseguir? Eu vou ter que coletar também as informações do usuário para atualizar o saldo dele, certo? Então aqui eu vou definir o user e vou seguir a mesma lógica aqui. Eu vou pegar, agora eu vou pegar somente o credits. Eu não preciso mais de nenhuma informação daqui da tabela de usuários, eu só preciso dos créditos, certo? E onde o ID foi igual a o ID, certo? Agora tem que pegar o ID do usuário que está vindo daqui, que é o ID user. Então eu vou passar aqui, que é o results, que é o ID user. Não sei se vai funcionar assim, mas teste. Tá, provavelmente pegou. Vou fazer um var dump aqui agora. Aqui em user, ver se ele encontrou a informação desse usuário. Ah lá, encontrou. Beleza. Então ele já trouxe o saldo para mim, certo? Então, vou definir aqui um credits. Ele vai definir, eu vou definir ele aqui como user 0. Vou passar aqui também o credits, certo? Mas antes eu vou fazer outra verificação de novo. Se tiver count user for maior que 0, só por precaução, aí ele vai pegar os créditos do usuário. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu tenho que incrementar o crédito dele com o crédito que está vindo aqui do meu result. Vou dar o var dump aqui, ó, dump, certo? Então, ele comprou 100 de crédito, ele vai ter 200 de crédito no final. Então, créditos mais igual o crédito que ele comprou. Result, passa aqui o crédito também que ele comprou, certo? Então, o total ele tem que estar aqui dando para mim, deixa eu ver quanto eu tenho aqui no banco de dados, eu tenho 120 e tem que dar 220, certo? Então,
dar um var dump aqui em crédito de novo, falta um ponto e vírgula aqui no final. Vou atualizar a página. Opa, algo de errado não está certo. Se eu tenho 120 aqui no banco, por que que ele, né? A conta não está batendo. Entendi o problema. O que a gente está puxando é de payment, não de user, certo? Então por isso que ele estava dando esse problema. Então eu vou seguir a mesma lógica, né? Voltar para cá e aqui eu vou somar os créditos, ver quanto de crédito vai estar dando no final. Olha lá, 250, que eu aumentei aqui agora para 150 os créditos, né? Para testar, certo? Para 150. Então, tendo aqui atualizado o crédito, eu tenho que agora atualizar o meu banco de dados com um novo crédito, né? Então, eu vou fazer uma atualização aqui, ó. Copiar a carry de atualização, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou trocar aqui em users a coluna credits para o valor de crédito, certo? Então, onde aqui, né? Então aqui é um select, eu vou fazer um update em users, os campos, né? Eu vou trocar os créditos, onde o ID foi igual a o ID. Então result user ID, certo? Então aqui ele vai atualizar para mim os créditos do usuário. Então aqui agora tem que ir para 250, certo? Então vou atualizar a página aqui. Olha lá. Aparentemente tudo certo. Então vou em users aqui. Olha lá, 250. Se eu atualizar de novo, ele vai para 350. Vou atualizar de novo, ele vai para 350. Viu? Isso não pode acontecer. Ainda mais em questão de segurança. Então tem que verificar também se o status for igual a 0, certo? Então vou verificar aqui, ó, se o users, payment status, vou ter que fazer uma atualização também no pagamento, no pagamento, certo? Então vou ter que atualizar o status para 1. Então ele não vai realizar a alteração de crédito em crédito que já foi debitado, certo? Então eu tenho que fazer duas configurações aqui, que é no pagamento, vou selecionar tudo de pagamentos, onde também o status foi igual a 0. Então vou definir aqui por padrão, para seguir o padrão, definir aqui como 0, ver se ele não vai dar nenhum erro. Tá, não deu nenhum erro. E aqui eu vou atualizar o status desse pagamento. Então mesma coisa aqui, ó. Eu posso até tirar esse affected rows daqui. Então eu posso deixar comentário aqui, ó, atualiza o saldo do cliente. E aqui eu vou colocar aqui, ó, atualiza o status da transação. Então, vou colocar de payment, o status vai receber 1, certo? Onde o ID foi igual a... Eu posso seguir o padrão aqui, mesma coisa, né? Onde o external referência foi igual ao external referência, aqui eu passo o external referência, certo? Então, ele já vai atualizar esse status dessa atualização para 1. Não deu nenhum erro. Vamos dar uma olhada aqui em fechar por aqui, abrir o payment. Lá, o ID já foi para 1, certo? Então, se o ID tiver 1, ó, agora eu posso atualizar a página aqui quantas vezes eu quiser, que ele teoricamente não é para, lá, 550, ele não troca mais o valor para mim. Então, essa é uma medida de segurança para evitar, né, que alguém consiga burlar ou algo do tipo. Meio difícil, né, mas por via das dúvidas, ou até pelo Mercado Pago enviar notificação repetida e acabar duplicando o saldo do cliente ou outros tipos. Então daqui você pode seguir fazendo as configurações que você preferir, certo? E agora o que vocês precisam fazer, dar uma olhada aqui no nosso Notion, realizar um pagamento teste, obter o resultado do pagamento, atualizar saldo no banco e atualizar o URL de produção, certo? Como é que a gente faz? A gente vai no nosso aplicativo, vem aqui em IPN, vai pedir para escanear de novo. Aqui vocês inserem a URL de vocês de produção, certo? Aqui vocês inserem a URL de vocês de produção, certo? Vocês vão fazer o upload desses arquivos na sua hospedagem, configurar o banco de dados corretamente, né? Claro. Você vai precisar configurar o banco de dados, trocar os dados do banco, certo? E aqui, seu site.com.br/response.php, certo? Aqui as opções, eu costumo deixar todas essas opções marcadas, não precisa de integração point, mas colocar chargebacks, todas as configurações aqui, certo? Então, fica a sua preferência, mas normalmente é utilizado mais, se você for utilizar só pagamento, pode deixar só pagamentos aqui para payment configurados.
E é isso, salvar a alteração, e é isso. Então já marquei a configuração aqui, espero que tenha ajudado. Vou deixar esse documento aqui e os arquivos para download na descrição. Obrigado por assistir e até os próximos vídeos. Valeu, fui!